Paz do Senhor, amados, boa noite, uma noite feliz de estarmos juntos na presença do Senhor, mais uma vez. Somente Ele é digno de honra e glória, toda majestade, todo louvor pertence ao Senhor. Ele se faz presente aqui, Ele está aqui, você pode senti-lo? O Senhor está aqui, amados. Você não está em um lugar comum, você está na casa do Senhor e Ele se faz presente aqui. Então que a gente possa estar com a nossa mente, o nosso coração ligado no que o Espírito Santo de Deus Ele quer falar com você. Sinta Ele. Você veio aqui servir ao Senhor, peça a Ele para Ele falar contigo, para Ele te tocar nesse momento. Eu sei que hoje foi um dia quente aqui em Barreiras, é um dia que o corpo da gente fica mais cansado. Talvez você tenha chegado aqui na igreja um pouco mais cansado hoje, trabalho difícil, mas o Senhor é aquele que renova as tuas forças, o Senhor é aquele que te sustenta, o Senhor é aquele que está te vendo nesse momento e sabe o que você está sentindo nessa hora. Que o Espírito Santo de Deus, Ele fale, que Ele vá ao teu coração nesse momento. Amém? Estarei lendo em Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Jericó é destruída. E diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e seus valentes e valorosos. Vós, pois todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente em si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto. 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Vou parar por aqui, amados. Aqui fala de um grande líder chamado Josué, que foi o sucessor de Moisés para uma grande missão, a missão de herdar a terra prometida. Amém? E Josué, como fala no primeiro capítulo da história de Josué, ele ficou numa situação difícil, de uma grande responsabilidade, porque ele tinha essa grande missão de fazer com que o povo herdasse a terra prometida. E aí a palavra de Deus fala que no versículo 6 diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu fareis esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Deus está dando uma palavra de ânimo, de força e coragem para Josué, porque a missão, a situação de liderança que Josué ia passar para levar o povo não seria nada fácil, seria uma missão de guerra. E aqui no versículo 9 do capítulo 1, Deus confirma novamente e desperta Josué e diz:
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém, amados? Então nós descobrimos aqui um segredo para nós vencermos as nossas dificuldades. Está aqui, no primeiro capítulo, que Deus falou com Josué: ser forte e corajoso. Tem um homem, tem uma mulher aí que é forte e corajoso? Levanta a sua mão, porque eu quero ver. Amém. Esses dias, nós estamos num propósito com as mulheres lá do Rio de Janeiro, de levantar à meia-noite para fazer oração. E as mulheres, uma disse que tinha medo de levantar à meia-noite, porque é a hora que o inimigo solta, e ela tinha medo de dobrar o joelho, com medo do inimigo. E nós fizemos um propósito de 21 dias, e depois nós fomos para as 3 horas da manhã, 21 dias às 3 horas da manhã. E essa moça, ela ficou, e depois ela disse: não tenho mais medo de fazer, porque eu venci o medo. E quantas das vezes nós temos o medo de coisas que nós passamos, de dificuldades que nós enfrentamos. E cada um de nós temos os nossos medos. Aqui em Barreiras eu não tenho tanto medo, mas a gente leva um susto, porque aqui a gente vê muita aranha, perereca. A gente vê uns bichinhos que a gente não está acostumada lá no Rio. E quando eu mudei para cá, graças a Deus eu tinha uma vizinha que ela tinha uma vassoura muito boa e potente. E quando acontecia de ter uma aranha dentro de casa, às vezes já teve até escorpião, eu interfonava para ela, eu falava: vem me socorrer, por favor, que tem uma aranha debaixo da minha cama. E ela vinha e, olha, no instantinho ela dava conta daquela aranha. E a palavra de Deus está nos ensinando a ser forte e corajoso. Nesses dias cruéis que nós estamos vivendo, de batalhas espirituais. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. Quantas pessoas estão com medo de enfrentar o seu inimigo? E Deus nos chamou para sermos fortes e corajosos. O Senhor exigiu isso de Josué. E outra palavra que Deus deu para ele, continuando no capítulo 1, ele disse: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Como diz o Salmo 119, guardei tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando eu tenho a palavra de Deus, eu não posso temer nada, eu não posso temer o homem, eu não posso temer o meu inimigo. E aqui Deus tinha dado uma promessa a Josué no capítulo 6, que eles iam conseguir derrubar a muralha. Deus tem uma promessa para cada um de nós, só que Ele quer ver se realmente nós somos fortes e corajosos, como Josué foi. No começo, Josué tremeu as pernas, ele ficou com medo. Deus conhece cada um de nós, e Ele sabe qual é o nosso medo. Se eu for perguntar a cada um de vocês, eu sei que cada um vai falar que tem um medo. Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de soltar de paraquedas. Eu tenho medo de andar a cavalo. Alguém vai falar: eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de alguma coisa. Eu não sei qual é o teu medo. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que nos encoraja. Talvez o teu medo, ou a tua dificuldade, a tua muralha, porque aqui está falando das muralhas de Jericó, pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade na sua casa, na sua família,
Uma muralha pode ser um problema que você está passando no seu trabalho. Eu não sei qual é a tua muralha, mas aqui na palavra de Deus, a muralha, ela era muito grande, amados. Os estudiosos dizem que a muralha, ela devia ter 8 metros de altura e mais ou menos 6 a 8 de largura. Eles construíam suas casas em cima desta muralha. Olhando aparentemente, jamais essa muralha ia cair, porque ela era muito grande, muito extensa, e ela não era pequena, porque era uma muralha que cercava a cidade de Jericó. Eram quilômetros fazendo, rodeando a cidade. 6 dias em silêncio, rodeando a cidade. Imagina quilômetros, nós colocando nossa sandalinha, vai ter que ser um tênis, né? E começar a rodear quilômetros. Naquele tempo, como seria que eles estavam andando? Será que todo esse povo que está aqui, 7 dias, vamos colocar 6 dias, vamos colocar 5 quilômetros. Eu não tenho muita noção daqui até lá no centro de Barreiras, será que dá 5 quilômetros? Menos ou mais? Menos. Caminhando em volta. Será que todos nós iam ficar firmes até a 7ª chegada? Será que a gente ia olhar para a muralha, olhar bem alto, e cada vez que a gente ia caminhando e olhando para ela, primeira vez, e olhando, e a gente vai vendo o quê? As dificuldades. O pé já começa a machucar, já começa a dar bolha, começamos a já reclamar, e a muralha ali em pezinha, direitinha, bonitinha, e a gente se sentindo o quê? Limitado diante dessa grande muralha. Imagina como que o povo não se sentiu diante dessa situação. O que eu quero dizer para vocês, que a promessa que Deus deu para Moisés, para Josué, aqui no versículo 2 ele disse: então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó. Ele tem dado nas nossas mãos, amado, a vitória. Ele tem para cada um de nós a terra prometida. Ele tem a vitória para cada um de nós. Mas nós precisamos lutar nesses últimos dias, como soldados valentes, como guerreiros do Senhor. Eu não sei, cada um de nós passamos por batalhas, passamos por dificuldades. E muitas das vezes nós queremos desanimar, nós queremos largar essa luta. E às vezes a gente fala, não estou dando conta disso. Isso está muito grande para mim. Será que eu sou capaz de carregar essa situação, essa dor, essa batalha dentro da minha casa? Às vezes dentro da minha mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Porque às vezes a nossa mente, ela batalha tanto com a gente que faz a gente querer desistir. São tantas dardos inflamados que o inimigo joga dentro da nossa mente, que às vezes a gente luta contra o nosso eu, como Paulo dizia, que ele lutava com ele mesmo, para ele vencer. E na vida, nós temos escolhas, e a primeira escolha, a primeira luta que nós enfrentamos é com o nosso próprio eu. Por isso que é difícil. O nosso próprio eu é difícil, porque às vezes a nossa mente, o inimigo, ele joga palavras, ele joga pensamentos na nossa mente, que a gente acha que aquilo que ele está falando, porque ele coloca negatividade na nossa mente, e a gente toma aquilo como se fosse verdade. Aí Deus vem e fala para Josué: Josué, não te aparte da tua boca o livro da lei.
Porque quando vem esses pensamentos negativos, você tem que começar a lutar com a palavra de Deus, como Jesus ele fez no deserto. Eu lembro aqui. Então, quando eu estou em batalha, porque nós estamos sempre em batalha, principalmente na nossa mente, quando a gente vem para a igreja, quando a gente tem alguma coisa para resolver da parte de Deus, como a gente batalha espiritualmente, como ficam os pensamentos na nossa mente, falando tanta coisa com a gente, e é isso, vai acontecer assim, e fulano está olhando para você desse jeito, e ciclano está achando que você é assim, e você não vai conseguir, e que você é desse jeito, que tua família é desse jeito, que teu marido pensa isso desse jeito, e que o irmãozinho dentro da igreja fica te olhando de cima para baixo, de baixo para cima, e tu não está gostando, e tu não vai vir mais para a igreja, porque ele não fala, nem te cumprimenta direito na igreja, e qualquer coisa vai mexendo com a nossa mente. O pastor passou perto de mim, nem mexeu comigo, não me cumprimentou, eu acho que eu não vou mais, porque ele já está chateado comigo. O inimigo faz isso, não faz? Ele faz isso. E às vezes a gente vai enfiando tanta coisa na nossa cabeça, que a gente acaba, se deixar, a gente vai sendo derrotado pelos nossos pensamentos. Às vezes a muralha é uma depressão, às vezes a muralha é uma ansiedade, que a gente não se controla e a gente quer comer, a gente fica ansioso, fica pensando que quer fazer tantas coisas, e a gente sai daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque Ele tem promessa, é a palavra dEle que diz que Ele tem promessa, e Ele nos chamou para poucas coisas, Ele nos chamou para muitas coisas, para que a gente executasse. Não é fácil ser cristão, não é fácil servir a Jesus, não é fácil vir às terças-feiras à igreja, vir às quinta-feiras à igreja. O nosso corpo batalha, né? Dentro de casa a gente já começa a arrumar, hoje tem isso para fazer, hoje eu quero ficar mais tranquilo, já trabalhei muito. É um campo de batalha. Mas a palavra de Deus, ela nos desperta a cada dia. E por esses dias que nós estamos passando, amado, as coisas só estão apertando, as coisas não vão melhorar. Eu dou uma notícia para vocês aí que estão sentados, para mim também. Acorde e desperte, porque as coisas não tendem a melhorar, as coisas tendem a apertar a cada dia. E o Senhor está nos chamando para esses últimos dias, para nós deixarmos de ser aquelas crianças que fazem pirraça, para sermos fortes e corajosos, para termos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, para quando vir um dardo, a gente ter o escudo do Senhor. Quando tem um dardo na nossa cabeça, como diz a palavra de Deus em Efésios, fortalecei-vos na força do Senhor. Quando a gente vem aqui, a gente vem nos abastecer da presença dEle. A gente toma, através do Espírito Santo, o renovo, porque Ele está aqui, amados. Ele está visitando cada um, Ele sonda cada coração, Ele sabe como você veio parar nessa noite aqui dentro da igreja. Por que você veio nessa noite? E Ele quer que você alcance a terra prometida. Mesmo que a muralha esteja tão grande, você é capaz de ultrapassar essa muralha. E Deus é capaz de fazer essa muralha cair. Ele só quer ver se você realmente tem fé. Porque é tudo, amados, uma questão sobrenatural de fé. Quem tem fé, verá a glória de Deus. Quem crê, verá a glória de Deus. E quanto mais você... Eu já passei por situações que Deus tem uma promessa, Ele tem uma promessa na minha vida. E às vezes, na hora que você está orando, o negócio piora mais ainda.
A situação piora, mas ainda você está orando. Aí você fala assim, gente, eu estou orando, mas o negócio, em vez de melhorar, está piorando. Mas aí é nessa hora que você tem que continuar. É nessa hora que você tem que guerrear. É nessa hora que você tem que pegar a espada. É nessa hora que você tem que começar a ler a palavra do Senhor. Ler as promessas do Senhor que Ele tem para a tua vida. Que você é amado, escolhido do Senhor como Josué foi. Nós somos escolhidos para uma grande obra, nós somos escolhidos para uma grande promessa. Nós temos que marchar. Tem hora que nós temos que tirar lágrimas dos nossos olhos, secar e não ficar pensando na dor, mas pensar na vitória. A vitória está à frente, a vitória está próxima. Está doendo, está sofrendo, está lutando, parece que vai arrebentar. Ora, continua orando, que a vitória vem. Eu confesso que muitas das vezes eu tenho passado muitas batalhas espirituais, mas eu não cesso, e cada hora uma acaba. Na hora que eu tomo um refresco, daqui a pouco começa a outra, e eu continuo, e vai vencendo, e vai vencendo. E o Senhor vai o quê? Ele vai nos renovando, Ele vai nos colocando força, porque aí aquela batalha que você passou, aquilo já não faz mais sentido. Você vai aumentando de nível, isso que eu quero dizer, vai forjando o teu caráter, a tua mente. Aí aquilo que você achava que não ia conseguir, você já ultrapassou, e aquilo serve de experiência para você abençoar a vida de outra pessoa que está passando por aquela situação. Deus, Ele faz isso conosco. E Josué, ele foi obediente, ele obedeceu às ordens do Senhor. Se a gente quer ser feliz, precisamos ser obedientes. Já tem um versículo que diz para os filhos aos pais, se a gente quiser ter longos dias nessa terra, nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos honrar as nossas autoridades, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Eles rodearam as muralhas e eles tiveram que ser obedientes, porque senão não daria certo. E aqui fala que eles tiveram que levar a arca. Aqui tem uma arca, olha só, que coisa linda é essa arca. Mas imagina, a quilômetros carregando essa arca, e só os sacerdotes, não podia pedir outra pessoa para carregar. E aí, já ia começar a brigar com o outro, que está carregando mais peso na frente do que atrás. Ia começar a reclamar, para de moleza, carrega isso daí que eu já não estou aguentando, me ajuda, anda, empurra o outro, e o Senhor quer que a presença dEle, porque a arca da aliança é a presença dEle na nossa vida. Será que nós estamos carregando a presença do Senhor em nossas vidas? Aonde nós ficamos, aonde nós estamos, as pessoas veem a presença do Senhor em nossas vidas? Será que aonde a gente está, na nossa casa, que é aonde a gente não usa máscaras, que a gente grita com o filho, que a gente fala com o marido, a gente dá os gritos da gente, que a gente mostra realmente quem a gente é dentro da nossa casa? Será que lá dentro da nossa casa nós mostramos a presença de Deus? Será que os nossos filhos, os nossos vizinhos estão vendo a presença de Deus? Para a gente vencer e derrubar a muralha, para eles verem que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus? Será que no nosso trabalho nós mostramos a presença de Deus? Será que dentro do ônibus, no trânsito, que é um lugar que a gente fica nervosinho rapidinho, né, Bárbara? No trânsito, né, pastor? E vem um, corta a gente, tem um que aperta o outro ali. No instantinho a gente já começa a ficar nervoso. Tem uma ruazinha que só passa um carro. Teve uma vez que eu já estava no meio da pista, vi um caminhão e queria que eu desse ré. Eu lá, ele foi em toda velocidade. Eu falei para ele assim, e fiquei lá parado.
Ele teve que dar ré. Eu já estava lá primeiro do que ele, passando do meio da metade do caminho, eu ia dar ré? Não, ele teve que dar ré. Eu não briguei, não falei nada, mas a vez era minha. E a estrada, a rua pequenininha aqui num cruzamento, umas esquinas que tem. Não é fácil, né, amados? E já tive que dar ré também, às vezes, para não arrumar briga. A gente tem os nossos direitos. Nós temos os nossos direitos. Mas se a gente vê que a situação está difícil, é melhor a gente recuar para que o outro veja Jesus em nossas vidas. Né? Porque tem pessoas que querem tirar proveito da gente, porque a gente é mulher, aí querem tirar proveito no trânsito. Mas a gente também tem que ter autoridade. A gente não pode deixar. Tudo tem um equilíbrio. E a gente tem que saber andar em equilíbrio. E aqui fala das trombetas. Por que tinha as trombetas, as buzinas? Porque significava adoração ao Senhor. E quão difícil é nós adorarmos ao Senhor em meio às lutas, na dor. Você está com dor? Eu estou com uma dor de cabeça. Eu tenho andado com uma enxaqueca por esses dias. Como é que a gente vai adorar o Senhor com enxaqueca? Como é adorar o Senhor com dor? Como é adorar o Senhor, você está de mal com alguém? Você está chateado com alguém? Você está aborrecido? Você consegue? Fala para mim. Levanta a mão quem consegue. Muito difícil. Mas o Senhor quer que a gente adore. Não que a gente cante, porque cantar é fácil, mas adorar é difícil. E a adoração tem que chegar aos ouvidos do Senhor, como cheiro suave. Nós temos que adorar ao Senhor. Adorar, buscar a presença, carregar a presença de Deus. Prevalecer, que nós vamos vencer. E não se cansar, porque tudo tem o seu tempo. Aqui eles tinham que fazer 7 vezes. Tudo tem o tempo, nada é para sempre. E aqui Deus nos ensina, para nós, palavras de vitória para mim e para você. Está cansado de caminhar? Está cansado da jornada? Está cansado? Não quer continuar? Está difícil? Lá fora é muito pior. Com Jesus está difícil? Fica lá fora. Como que é? A palavra de Deus fala que o inimigo ele vem para matar. Vamos de novo? Ele veio. E ele tem uma fúria na minha vida e na tua vida. E se a gente não buscar, se a gente não chamar a presença dele, como diz a palavra, buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Tem um versículo que diz também que nós não podemos nos mostrar frouxo no dia da angústia. A tua força será pequena. Como que é isso? É na hora que você está com o corpo mole, é na hora que você se sente mais fraco, que você começa a buscar, como diz Paulo, que é na hora que você acha que você está fraco, é que você está forte. É na hora que você acha que não tem força nenhuma, mas é quando lá de dentro você começa a buscar, lá do seu íntimo, buscar a presença de Deus. Ele vai renovando as tuas forças, amém? Imagina, quanto mais eles caminhavam e eles olhavam para aquelas muralhas, eles se sentiam incapazes que aquelas muralhas iam ser derrubadas. As muralhas são as nossas lutas, são as nossas dificuldades. São tantas coisas que nós estamos enfrentando nesses últimos dias. Mas com fé, perseverança, força e coragem,
Vamos ficar em pé? Ficar em pé é ter força, amados, e coragem. Depois de um dia cansativo, ficar em pé é difícil, mas o Senhor quer